Olá, turma, bom dia. Dando continuidade ao nosso estudo sobre função, iremos estudar hoje sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema constituído de dois eixos, o x e o y, sendo perpendiculares entre si, ou seja, os eixos se cruzam formando um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, um ângulo que mede 90 graus, como a gente pode ver na figura aqui abaixo, né? Dois eixos perpendiculares entre si, formando entre eles ângulos de 90 graus. O eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y é chamado de eixo das ordenadas. Os dois eixos x e y dividem o plano cartesiano em 4 quadrantes. Um ponto no plano cartesiano é a associação de um valor do eixo x e o outro do eixo y. Então, sempre quando a gente vai marcar um ponto no plano cartesiano, tem que ser um valor de x e um valor de y. Isso é um valor da abscissa e um valor da ordenada. Sempre um par juntando esses dois valores. Esse ponto ele é chamado de par ordenado, né? X e y. X a abscissa e y a ordenada. Então, como a gente viu, esse plano ele é dividido em 4 quadrantes, O primeiro quadrante ele está aqui, né, no x e y, primeiro quadrante, e a gente olha os quadrantes no sentido anti-horário, um movimento contrário ao movimento do relógio. Primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Esses quadrantes, né, a gente tem aqui no centro o ponto 0, 0. À direita, no eixo horizontal, a gente tem os números positivos. À esquerda, a gente vai ter os números negativos. Na vertical, para cima, a gente tem os positivos e para baixo a gente tem os negativos. Por isso que os valores, os sinais do x e do y, dependendo do quadrante, pode ser positivo ou negativo. A reta horizontal ela deve ser identificada com uma reta x, chamada de eixo x ou eixo das abscissas. Já a reta vertical deve ser identificada como a reta y, chamada de eixo y, ou reta eixo das ordenadas. Além disso, o ponto onde as retas se cruzam é o ponto de origem, que é o par ordenado 0, 0. Na origem, a gente tem o ponto 0, 0. Antes da origem, os eixos devem ser numerados com números negativos, né? Na horizontal, os números à esquerda da origem são negativos, e à direita os positivos. E na vertical, como já falei, para cima são positivos e para baixo eles são negativos, como a gente tem demonstração nesse gráfico. A gente começa a contar sempre do centro do gráfico. 0, se for para a direita, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, 6 positivo, 7 positivo e assim por diante. Se for para a esquerda, vai ser 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, 6 negativo, 7 negativo e assim por diante. Isso no eixo das abscissas, que é a horizontal, o eixo do x. No eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, o eixo y, para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para baixo, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, 5 negativo, 6 negativo, 7 negativo. A gente conta sempre da origem, que é no centro, para fora. A localização de um ponto no plano cartesiano formado pelo par ordenado x, y deve ser feita da seguinte maneira. Primeira coisa, a gente tem que localizar o valor no eixo x. O primeiro valor no par ordenado sempre vai ser o valor de x. E o segundo valor é o valor do y. O ponto sempre vai ser x e y. O primeiro valor x e o segundo valor y. Exemplo. Temos aqui um exemplo. Localizar no plano cartesiano os pontos formados pelos pares ordenados.
Primeiro ponto, 2 e 5. Terceiro ponto, 3 e 1 negativo. Terceiro ponto, 2 negativo e 2 negativo. Quarto ponto, 5 negativo e o 4 positivo. Então, o primeiro ponto, a gente tem que localizar o 2 no eixo X e o 5 no eixo Y. O 2 ele é positivo, então ele vai estar à direita do zero. Está aqui o 2. O 5 é positivo, então o 5 ele vai estar para cima. O primeiro valor é o ponto do X e o segundo valor o ponto do Y. Então está aqui o ponto 2 e 5. Você vai ligar do 2 até encontrar o 5. Pronto. Faz essa ligação em linha reta. O segundo ponto que a gente tem, 3 positivo com 1 negativo. Então a gente vai localizar aqui o 3 no eixo X, está aqui, e o 1 negativo no eixo Y, abaixo do zero. Está aqui o ponto 3 e menos 1. Esse ponto aqui ela está com invertido, mas primeiro é o 3 e depois o menos 1. O terceiro ponto, o menos 2 e o menos 2. A gente vai localizar o menos 2 no X e o menos 2 no Y e fazer o encontro deles dois. E o nosso último ponto, o menos 5 e o 4. Menos 5 no X e o menos 4 no Y. Ok, galera? Então, a gente viu que a gente tem só aqui um ponto que ele está marcado ao contrário, né? A gente tinha que localizar logo o ponto, marcar aqui seria o 3 e aqui seria o menos 1. Um abraço a todos e até a próxima.